Fala aí. Alô, alô. Tá funcionando. Fala aí, galera. Seja bem-vindo no ar. Canal Perguntas. Ah, que eu tinha baixado, meu, aqui. Ó, aqui é assim, faz ao vivo mesmo. Faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Ele não tá nem aparecendo, ele já tá. Vamos ver se pela voz vocês vão saber quem que ele é. Vou dar uma dica. Mas sou eu. É um dos corretores mais queridos aqui de Orlando e mais usado pela comunidade. Quem que é? Quem você acha? O famoso Eduardo Pavone. Fala aí, Edu, beleza? E aí, Paulo Paternes, até que enfim eu estou tendo o privilégio de sentar a essa mesa e bater um papo com você. Agora, ó, o que você não sabe onde você se arrumou, onde você sentou, velho, você vai se arrepender. Ó, vou falar. Abril de 2017, 11 de abril de 2017, pode abrir teu WhatsApp e olhar. Foi a primeira vez que eu falei com você. Falei, e aí, Paulinho, vamos fazer alguma coisa? Hoje nós estamos, que dia aqui? 3 de março. 2020. Ó, 3 aninhos. Obrigado, Paulinho. Ó, deixa eu me explicar agora. Porque eu falei assim, ó, a Rosana da Florida Connection é patrocinadora aqui do canal Perguntas. E eu sou muito leal. Minha chefe. Então não dá, você trabalha com a concorrência e não fica certo, né? Você falou, não, beleza, eu tô na fila. Você lembra? Falou assim, se dispensarem você, me fala. Exato. Não foi? Aí, bom, resumindo, eu tive que sair da empresa que eu trabalhava e ir pra Florida só pra isso. Só pra vir aqui no canal Perguntas. Só por causa disso. Então vamos lá. Nós vamos falar de tudo. Então você vai falar, por favor, não vai querer vender casa. Não vai querer vender casa aqui hoje. Não, hoje não. Ele não sabe o que nós arrumamos. Pavone, fala, meu amigo. Hoje você vai contar os podres que ninguém sabe, que você nunca falou no teu canal. Maria. Pra quem não conhece você ainda, da onde você era do Brasil, o que você fazia, por que você veio para os Estados Unidos? Bom, eu nasci em São Caetano do Sul, hoje tenho 42 anos, né? Vou completar agora 42 anos. E lá no Brasil sempre fui empresário durante muito tempo da minha vida, sempre tive empresa, fabricava computador, fazia distribuição de hardware. E aí, quando chegou perto ali de 2010, 2012, eu tive a oportunidade de vender minha operação e falei, bom, o que eu vou fazer, né? Vou recomeçar no Brasil? Eu tinha outros negócios rodando, mas meu filho estava com 2, 3 anos de idade. Falei, cara, como é que esse Brasil vai ser daqui 10 anos? Será que não é o momento de mudar? E aqui os Estados Unidos estava em baixa ainda, né? Ele estava saindo da recessão. Aí foi quando eu tomei coragem de vir aqui para os Estados Unidos para dar uma olhada nas coisas, nos investimentos, se realmente haveria possibilidade de fazer um dinheiro aqui. E foi quando eu falei, não, é isso daí que eu vou fazer. Eu vou para os Estados Unidos, aproveitar que eu vou recomeçar a uma atividade profissional, por que não recomeçar nos Estados Unidos e tentar dar uma oportunidade melhor para o meu filho de crescer num país mais justo como esse daqui, de realmente poder ter uma boa educação e viver bem, né? E graças ao Papai do Céu, a gente sempre foi abençoado e as coisas foram caminhando. Você trabalhava com o que lá no Brasil? Cara, eu mexia com empresa, com indústria, eu fabricava computadores lá, essa era a minha atividade principal. Mas fabricar computador a gente monta e fabrica, você fabricava as partes? Não, a gente montava exatamente, mas tinha a marca própria e tal, tinha umas certificações do governo para poder fazer isso, trabalhava com licitações. Então, coisa séria então. Não, era coisa séria. Mas é um mercado que foi acabando, e hoje já não existe mais lá no Brasil, como aqui também não existe, né? Simplesmente as empresas pequenas, como era o meu caso, desapareceram. É muito mais barato comprar um computador inteiro do que montar um hoje em dia, né? Exatamente. Você acha que até no Brasil é assim? Quando eu saí desse mercado, eu simplesmente nem o meu computador mais eu monto, né? Mas eu acredito que lá acabou também. Aí você falou, bom, vamos pra América, vamos pros Estados Unidos. Por que Orlando você escolheu? Cara, primeiro porque Orlando tem esse clima maravilhoso, eu adoro. E eu brinco com os meus clientes e com os meus amigos que eu acho que Orlando é um Estados Unidos diferente dos Estados Unidos. A organização, a beleza, não sei se por causa da Disney, aqui o que é, mas é um lugar extremamente agradável. Voo direto para o Brasil, com 8 horas você está em São Paulo. Uma comunidade brasileira crescendo. E outra, turismo, Disney, desde 1970, movimentando milhões e milhões, bilhões de dólares, milhões e milhões de turistas aqui. E eu achei que aqui eu teria uma boa oportunidade para poder me estabelecer e, claro, sem ter que cavar neve.
Com certeza. Quando você veio pra cá, que hoje você é corretor, hoje todo mundo já conhece, você conhece o Orlando, você conhece o Pavone. Quando você veio, você já veio com um plano falando, eu vou querer ser corretor? Ou você veio, vamos trabalhar, você é pedreiro? O que veio na tua cabeça? Meu plano era me aposentar, mas eu não consegui me aposentar. Na verdade, eu fui trabalhar numa administradora de imóveis, que é a que administrava os meus imóveis de temporada que eu tinha aqui, e comecei a mexer com imóveis, comprar, revender imóveis, e não consegui ficar parado, né? Eu sempre fui workaholic a minha vida inteira, então tá na veia esse negócio de acordar de manhã e trabalhar até de noite todos os dias, tá sempre disponível, sempre se alimentando de informações. Então as coisas foram acontecendo, não era? Eu queria realmente ficar Netflix o dia inteiro. Queria mesmo, mas você não aguenta, né? Não é aquela coisa, as pessoas acham, falam assim, ó, a dia eu vou poder é mais bonita, né? Um dia eu vou poder ficar sem fazer nada. Quando chega esse dia, você vê que não é bem isso. É gostoso por uma semana, 2 semanas, mas depois cansa, né? Não, chega. E aí, claro, eu tive alguns percalços aqui em Orlando também, caí em golpe de um lado, caí em golpe do outro. Não precisa dar detalhe de golpe, mas qual o golpe que você caiu assim logo de cara? Cara, primeiro, assim, a parte de business. Então eu fui trabalhar nessa parte de administração de imóveis, só que como eu estava não querendo trabalhar, o property management dá muito trabalho. Sim, muito trabalho. Então eu saí do property management e resolvi montar uma loja de carro, né? Não sabia, cara. Tive por 6 meses uma loja de carro. Olha, aqui. 6 meses! Perdi $120 mil nessa brincadeira. E aí eu arrumei um sócio, que não vem ao caso aqui e tal, mas que também não foi muito bacana. Mas nós compramos, era uma loja de carro e um guincho. Para quem não conhece a operação de guincho aqui, ela é terceirizada. Então o estacionamento de um shopping é uma empresa terceira que cuida, e se tem alguma irregularidade, essa empresa guincha o carro, processa o carro e ela ganha dinheiro com isso. Quando nós compramos a empresa, ela teoricamente era para ter 37 contratos válidos. Quando nós assumimos a empresa, a gente foi lá confirmar os contratos não existiam. Uau. E aí a gente foi descobrir que o cara usava isso para fazer dublê, carro roubado. Tanto que o cara depois foi preso. Depois que a gente desistiu do negócio, o cara foi preso. Mas nisso nós perdemos o negócio. Né? Ainda bem, graças a Deus. Mas são as coisas que acontecem. Porque quando você tá aqui em Orlando, você começa a conversar com muita gente, você tá um pouco com a tua guarda baixa, você esquece um pouco os filtros naturais que você criou quando estava no Brasil. Aqui você acha que não tem necessidade de ter esses filtros e fica propício a acontecer essas coisas. Todo mundo, acho que eu conheço, já passou por uma ou duas, né, Paulo? Sim. E a gente fala assim, não é se você vai ser enganado, é quando vai ser. Quanto mais rápido passar, já melhor, que já... Aí depois de carro que você foi fazer o quê? Aí eu voltei a trabalhar na companhia que eu trabalhava, né, na property management, mas aí eu fui trabalhar na imobiliária. Então fui cuidar dos contratos, fazer a parte de back office deles, né? E cuidar da parte de documentação, financiamento e tal. E como eu, por investimento, pessoa física, e eu comprava e vendia imóvel, flipava imóvel, tinha esse tesão por esse negócio, falei, poxa, vou tirar minha licença, né? Quem sabe? Tirei minhas licenças para fazer os meus negócios. Para não ter que pagar comissão para os outros. Exatamente, para ter acesso ao MLS, para poder ficar inteirado dentro do mercado, sem depender de ninguém, né? E aí tirei minha licença com essa pretensão. Mas aí eu tirei minha licença, passei na prova na primeira vez. Tirei nota boa. Eu tava com uma pessoa aqui que eu não vou dar o nome, ela falou que tem 3 vezes que o negócio é difícil. Ela falou assim, eu sou engenheira, Paulo, mas nunca tive uma prova tão difícil como essa. Eu fiz a de broker depois, agora há uns 2 anos. A de broker é mais fácil até do que a de sales associate. Mas assim... Como eu já estava dentro do mercado, me interesso pelo assunto, então foi um pouco mais fácil, né, de conseguir pegar aí a licença. E aí eu sentei e falei, peguei a licença e falei, tá, e agora, o que eu faço com a licença na mão? Né? Aí liguei lá pro pessoal da empresa, falei, tirei minha licença, vocês me querem aí? O pessoal falou, não, vem trabalhar aqui com a gente e tal, vem aqui aprender, né, vem somar. E aí trabalhei durante 5 anos aí com eles, quase 5 anos, e comecei a reinventar esse negócio, comecei a achar alternativas, né? Eu nunca fui corretor na vida, sempre fui da parte comercial, né? E aí comecei a reinventar esse negócio, e como eu tive do outro lado do balcão comprando,
Eu entendia o que hoje o meu cliente quer. Quais são as dificuldades que ele enfrenta? E aí eu fui criando mecanismos para conseguir deixar isso bem transparente para o cliente, né? E aí a gente foi crescendo. E graças a Deus virou isso, que é o que eu não planejava, mas virou, graças a Deus. Então, quando foi que você... Depois que você tirou a sua licença, quanto tempo demorou para você vender a sua primeira casa? Cara... Você lembra quanto foi a casa? Eu lembro, demorou 3 meses, foi uma casa de $315 mil. Ó, já é uma boa venda, hein? Pra primeira, pô. Eu tive umas outras 3, assim, de um amigo meu que flipava a casa comigo, então eu fiz 3 negócios com ele, casas assim de 60, 70 mil, que hoje não existe mais, né? Mas a primeira casa meu de um cliente que eu peguei, trabalhei e vendi, foi isso daí, foi minha primeira venda. Eu lembro de pegar meu cheque de comissão na mão. Até que enfim, né? Fui lá, eu falei, tô gostando disso. Isso que eu ia perguntar, quando foi que você falou, cara, aqui tem 1 milhão de corretores, que nós sabemos que aqui em Orlando tem muitos, brasileiro, hispano, americano, tem vários. Quando foi que você falou, putz, eu acho que eu sou diferente, eu consigo vender, as pessoas gostam de mim, confiam em mim, eu acho que eu vou viver disso mesmo. Foi por acaso, as coisas foram acontecendo automaticamente. É o que a gente estava conversando antes aqui do nosso bate-papo. Você tem que dar um tempo para a profissão para ela maturar. Né? 2 anos, normalmente 3 anos, é para você realmente ter conhecimento de tudo, ou de quase tudo, né? E entrar dentro de uma roda que uma venda vai entrando, outra vai saindo e você vai se tornando conhecido. Comigo foi um pouquinho mais rápido por causa das mídias sociais. Então eu tive a oportunidade de um dia fazer um vídeo, peguei o celular, fui fazer um vídeo de uma casa, postei no Facebook, comecei a fazer várias postagens no Facebook, ninguém fazia, ou pouca gente fazia, e estava lá disponível para atender esse pessoal. E isso começou a me gerar muito resultado. Eu falei, peraí, ninguém está fazendo, ou pelo menos tinha pouquíssima gente fazendo. Será que o mercado não está convergindo para isso daí? Isso eu estou falando de 2015. Sim, foi bem quando deu boom mesmo. Exatamente. Então eu surfei nessa onda. Aí eu encontrei o nosso amigo lá, o Rodrigo 78, e num evento falei para ele, cara, queria fazer um negócio diferente, o que você acha? Ele falou, deixa eu pensar. Aí depois de uma semana ele falou, cara, eu acho que a gente devia fazer isso daqui, que é fazer esses vídeos, mostrar os bairros, a vida, tal, não sei o que lá. E aí começou a fazer. Aí eu continuei fazendo as mídias sociais e a coisa começou a crescer. Então eu apareci. E eu acho que a sinceridade que eu mostro, do jeito que eu falo, né, pelo menos o que eu escuto de feedback do pessoal, é o que acaba passando essa transparência, essa confiança, e do pessoal me contactando, né, e fechando o negócio e reviews positivos. Eu acho que esse é o principal momento. Mas foi nessa transição, que eu te disse, foi meio sem querer. Uma coisa foi acontecendo, quando eu vi, eu tinha 30 contatos, já tinha 50 contratos, fechei o primeiro ano com 30 vendas, o primeiro e o segundo ano. Uau, como assim, né? Completamente acima das expectativas. Então, agora uma pergunta que eu conheço você faz tempo, mas a gente nunca trabalhou junto um do lado do outro, assim. Você falou sobre as mídias sociais, tá? Eu conheço várias pessoas, corretores que usam mídia social, que tentam... Não é segredo porque não é segredo, você não faz... Qual que é o diferencial, na sua opinião, por que algumas pessoas vendem e outras não? Eu acho que não é só estar na mídia social, tem todo um background que você tem que ter. Que nem eu disse no começo, eu sou workaholic, eu tô 7 horas da manhã até 10 horas da noite eu tô trabalhando. E a pessoa que está lá do outro lado, ela quer uma resposta. Então eu sempre tento dar a resposta mais precisa, mais simples e mais rápida possível. Eu acho que essa é uma grande diferença que me fez ter destaque dentre os outros. Ter a rapidez da resposta. Né? O cara que está te contatando, eu atendi o ano passado, conversei com 700 pessoas para fechar 60 negócios. Né? Então são 700 pessoas, 2 por dia, a 1 hora, 1h30 de conversa por cada pessoa dessa daí. Então você vê a quantidade de informação que a gente troca. E eu faço questão, quando eu estou marcando com o meu primeiro cliente, é assim,
separa de 1 hora e meia de tempo pra gente conversar, porque a gente vai passar por um monte de assunto que você nem imagina que você vai ter essa dúvida. E eu acho que esse é o ponto, essa é a diferença. Em mídias sociais, você tem que estar todo dia. Não adianta. Não adianta você fazer um post hoje, impulsionar. Eu nunca impulsionei post, mas tem gente que posta, impulsiona não faz mais nada. E depois não faz mais nada. Ou então vem o lead e não responde. Exatamente. Aí você não tem sucesso, aí não dá certo? Não, depende de você. Como você faz hoje? Eu tô fazendo essas perguntas, assim, eu tô misturando pessoal com profissional, porque eu quero usar você de exemplo para que outras pessoas em outras áreas peguem esse teu jeito. Como você faz hoje para cuidar de tanta gente? Você tem uma equipe, você trabalha sozinho? Como que é? Tem uma equipe de 4 pessoas atrás. Eu tenho um pessoal que faz a edição de vídeo. É uma equipe grande, é uma empresa. Eu tenho 2 no meu back-office fazendo toda a parte de primeiro atendimento. Então, hoje eu tenho o número que eu divulgo, é o número do meu back-office, o e-mail, o Instagram, Facebook, primeiro cai nessa equipe que está lá só para dar o primeiro atendimento, responder as primeiras perguntas e aí jogar para mim, falar, olha, vamos conversar liga para essa pessoa. E aí eles só vão abastecendo a minha agenda. E eu cuido só do YouTube. Então eu que respondo o YouTube, eu que gravo o YouTube, hoje sou eu que gravo o YouTube e eu que posto o YouTube. Então eu tenho que ter essas pessoas. Sem essas pessoas eu não conseguiria dar conta de todos esses atendimentos que a gente faz. E você já teve alguém que falou, e agora o Pavone ficou famoso, a gente não consegue falar com ele, a gente só fala com o assistente. Já deve ter tido. Não, já teve. Você sabe que é engraçado? Às vezes outro dia mesmo, lá dentro da Florida Connection, chegou uma cliente e falou assim, ai Pavone, adoro você, te sigo, legal. E ela estava com outra corretora, né? Legal, bacana, tá? Na Florida Connection, tá com uma outra corretora daqui, tá em boas mãos, né? Mas aí o retorno falou, é que eu tô comprando um apartamento de $200 mil, eu acho que você não trabalha com esse imóvel. Opa, já vamos... Não, a gente trabalha com todos os imóveis, né? Eu tento publicar o principal. Claro, tem um ticket médio que a gente vende mais, era de 500, agora aí baixou para 350, até 1,5 milhão, 2, a gente vende de tudo, mas eu também vendo um apartamento lá de $150 mil, se tiver e se a pessoa quiser, a gente tá aqui para dar o atendimento sem problema nenhum. É legal você falar isso, porque quando eu mudei o estilo aqui do canal Perguntas, também me falaram assim, ó, e agora o Paulo só quer saber do rico. E eu falei que não, são informações, são informações diferentes que eu estou levando para as pessoas, que tanto serve pro pobre, pro rico, serve para quem quiser. Sim, né? É engraçado como as pessoas acham e já falam e acreditam. E não vão, né? Não vão procurar saber se é isso mesmo. A única coisa que eu não faço é locação. E deixo isso bem claro, porque locação eu tomo um tempo enorme, aqui funciona diferente do Brasil, eu não consigo fazer. Adoraria poder ajudar bastante, mas não dá. Então, mas na parte de compra e vendas, qualquer imóvel residencial, investimento que estiver buscando. E agora na Florida Connection, a gente tem a parte de business, a gente tem a parte de desenvolvimento de terra, a parte de desenvolvimento de construção. Então a gente tem um leque maior, ainda que eu estou trazendo devagarzinho essas notícias aí para os meus seguidores, para falar um pouco mais dessas diferenças hoje que eu tenho no portfólio. E não se preocupa, quem não conhece o Pavone ainda, a gente vai deixar na descrição deste vídeo, o podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, é só olhar um pouquinho para baixo que você vai ver todas as redes sociais dele. É isso aí. E você pode entrar em contato com ele. Pavone, você já deve ter respondido essa pergunta, mas eu não vi. Me perdoe. Tá, que eu sou workaholic, às vezes eu não assisto nem o meu próprio vídeo, pra falar a verdade. Também sou assim. Por que você trocou de empresa? Cara, uma boa pergunta, né? Porque você ficou bastante tempo com eles. Fiquei bastante tempo. Mas assim, é uma diferença de share de comissão. Foi esse o ponto principal. Exatamente. Eu tinha um share diferenciado lá, tentei conversar com eles pra gente melhorar, não deu. E aí a outra empresa ofereceu uma condição melhor de share de comissão e a gente acabou mudando. Mas não só isso, tá? Esse é um dos pontos. Mas também, hoje a Florida Connection oferece essa parte de business, que eu cheguei a perder alguns negócios para a Florida Connection no passado, porque o cliente comprou business e a casa com a Florida Connection e não comprou a casa comigo porque estava tudo dentro da mesma empresa. Eu falei, caramba, né? Tô perdendo o negócio. Quer dizer, eu fiz a venda, eu mostrei pro cara qual era o produto, ele foi lá e fechou com eles. Então, já que a gente teve isso, deixou ir para lá.
e fazer, mas é mais por isso mesmo. Mais para poder aumentar o espectro de atendimento do cliente. Acho que esse é o mais importante. Então hoje, o que o Pavone faz? O que o Pavone oferece em relação a negócio? Que negócio você tem? Hoje o meu negócio principal é residencial. Residencial e vacation home. Então a propriedade de investimento, sua casa de férias. O brasileiro que quer comprar o seu imóvel aqui em Orlando, seja para residir, seja para ter sua casa de férias, o seu investimento. Esse é o meu produto principal. Isso é o que eu faço. Agora, a gente lida com bastante gente que está migrando para os Estados Unidos, que está comprando a sua casa e quer ter um seu negócio, quer ganhar dinheiro. Então hoje eu consigo direcionar para a nossa equipe de business lá na Florida Connection para o cara já comprar a casa para ele morar e já ter a renda dele ali com o negócio ou o visto que ele vai aplicar e assim vai. Qual que é a tua perspectiva? Porque eu falo para os brasileiros, né, que têm condições financeiras, ainda tem, para dolarizar o dinheiro, para investir principalmente em imóvel. Se você perguntar, Paulo, todo mundo pergunta para mim, se o dinheiro não fosse problema, onde você investiria? Eu falo, imóveis, é o que eu gosto, é o que eu faço isso, né, eu tenho algumas propriedades. Só que hoje, eu ganho em dólar. Eu tô aqui em dólar. Pra gente é mais fácil. Pra nós é mais fácil. Para os brasileiros que estão querendo investir aqui, eu trouxe aqui um rapaz de finanças. Ele falou, investe agora que tá 4, porque depois vai estar 5. Senão vai estar 6. Qual que é a tua opinião em relação? Porque a gente sabe que deu uma parada. Diminuiu muito. Os brasileiros estão segurando dinheiro, achando que vai diminuir. O Fabiano, que trabalha com investimento em ações aqui, ele falou que, na opinião dele, não vai diminuir. Ele falou, cada dia que você espera é dinheiro que você está perdendo. Qual que é a tua opinião? É achismo, não tem certo e errado. Cara, eu acho que tem grandes chances de piorar mesmo. Eu acho que você investir em dólar e você investir em imóvel são os dois melhores investimentos que você pode fazer. Né? Então, comprar o seu imóvel aqui em Orlando é sim um bom investimento, mesmo com o dólar a 4,50, 4,80, 3 e assim vai. Agora, o cenário econômico brasileiro, o cenário econômico mundial, ainda mais agora com esse vírus, deu uma bagunçada geral. Eu tenho falado para os meus clientes esperar as próximas 2, 3 semanas, principalmente por causa do coronavírus, para ver o que vai acontecer, mas na minha opinião ele vai continuar subindo sim, enquanto a gente não resolver os problemas políticos que a gente tem no Brasil, enquanto a gente não passar pela reeleição aqui e resolver os pequenos problemas que a gente tem com a China. Os Estados Unidos está muito forte e o Brasil com essa taxa de juros muito alta, a tendência é isso daí continuar subindo, e quanto antes você colocar o teu dinheiro aqui, melhor é. Ainda mais se você for fazer um investimento, a tua renda vai ser em dólar. Então você tem um financiamento em dólar, mas o retorno que você tem com o teu investimento, se ele não pagar 100%, ele vai pagar 90%, 95% do teu mortgage, do teu custo fixo. Então você não vai ter que dispor dinheiro, você vai dispor 25% com o dólar alto. E depois você vai diluir essa diferença com uma média de 30 anos de variação cambial que você vai estar pagando em dólar. Então vale a pena você sempre colocar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eu mexo, como minha área era tecnologia, eu sempre mexi com dólar. E eu aprendi uma coisa. Dólar você não espera para comprar. Você precisa comprar, você vai lá e compra, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. E a tendência é sempre dele subir. Sempre de subir, né? Sempre de subir. Vamos falar sobre financiamento rapidinho aqui, que o nosso tempo voa, cara, aqui, cara. Já tá? Como é que nós estamos aí? Nós estamos no 25 minutos. Que delícia. Ó, e aí nós temos mais 5 minutos. Tá. Vamos falar sobre financiamento. Hoje, o brasileiro, qual que é o mínimo que ele consegue colocar de down, de entrada, para comprar uma casa zero, nova? Tanto zero quanto usada. É a mesma coisa? 25% de entrada, com juros hoje na faixa de 4,62,5% ao ano. E financia para quanto tempo? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Quanto que eu precisaria dar de entrada numa casa para ela pagar? Eu quero 2 cenários. Tá. Eu sei, lembra, não tem certo e errado. Sim. Né? É achismo com experiência e depende de economia, depende de 1 milhão de coisas. Sim. Mas hoje, se eu quiser uma casa de long term, uma casa que eu coloco um inquilino que vai morar na casa. Vou dar um exemplo, uma casa de 250 mil, 300 mil, que é um... 300 mil hoje. 300 mil. Perto disso. Quanto que eu preciso dar de entrada para quando eu locar, ela pelo menos pagar o mortgage e eu não ter dor de cabeça e sei que é um investimento que está trabalhando sozinho ali para mim? 30%. Se você, ao invés de dar 25%, se você der 30%... Ela se paga. Ela vai se pagar, dependendo do lugar do imóvel, até vai te sobrar uns $50.
Se você colocar 25, você vai ter que colocar, ela vai pagar o teu custo fixo, o teu mortgage, você vai ter que colocar aí de 100 a 150 dólares por mês. Também é pouco. Mas se você colocar 30%, ele já vai virar essa conta. E na vacation home? Porque eu já vi gente vendendo a ideia que vacation home é uma mina de ouro. Tem. Que se paga, que você fica rico. E já vi Tem pessoas vendendo a ideia que ela não se paga, ou você tem que dar uma entrada maior, porque aí você ganha dinheiro, que dá pra ganhar dinheiro. Na vacation home, uma casa depois... que eu sei que vocês decoram depois, tem equipe que faz tudo bonitinho. Qual que é o mínimo que eu consigo comprar uma vacation home próximo disso, Universal, sei lá onde que é? Hoje uma casa, e isso é muito, muito importante que você tocou, casa de vacation não é qualquer uma que se paga, ponto. Tem produtos que se pagam e tem produtos que vão pagar 80% do teu financiamento. Essa é a realidade. Um produto para se pagar hoje, a gente vai estar falando em algo próximo de 380 mil dólares de investimento inicial para ela pagar o custo fixo e pagar o financiamento. E quanto de entrada? 25%, com 25%. Então... com 25%. Qual que é a vantagem de uma casa de férias? A vantagem é que você usa a casa, né, quando você quer. Isso é uma vantagem para o brasileiro que vem para cá 1, 2 vezes por ano. Você tem a tua casa aqui, você vai economizar com hospedagem, ainda mais se você vem nas baixas temporadas. E a outra vantagem é que se você ajudar na ocupação da tua casa, se você identificar isso como um negócio, que é o que ele é, a casa de temporada, e hoje com essas plataformas que colocaram o proprietário em contato direto com o consumidor, como o Airbnb, se você se envolver nessa operação, você tem chance de conseguir resultados melhores do que só se pagar. Entendi. Você ainda vai te sobrar lá 2 mil dólares no final do ano, vai num cenário para você comprar os teus tickets da Disney quando você vier para cá. Então esse é o ponto principal, tem que gostar disso daí. E se eu falar assim para você, Pavone, é o seguinte, sou empresário aqui no Brasil, tenho bastante dinheiro, mas estou cansado disso. Eu quero comprar, eu ouvi dizer que eu posso investir em real estate, comprar casa, apartamento, velho, para alugar. E eu quero viver, eu preciso de entre 6 a 8 mil para eu viver, ter uma vida tranquila na América. Quantos apartamentos ou casa eu preciso comprar para me dar livre? 6 mil dólares. Entre 5 a 8. Entre 5 a 8, fazendo uma conta aqui. Eu não sou muito favorável de você comprar apartamentos velhos para quem não mora aqui e quem não fala inglês, que vai depender de uma administradora, porque às vezes o público que vai para dentro desse apartamento ele te dá muito trabalho. Então ele te dá você olha o retorno de investimento, ele é mais alto, mas depois quando você tem um problema, ele te empurra o retorno de investimento lá para baixo. Então eu gosto de trabalhar com um produto um pouquinho melhor. Ao invés de ter 2 apartamentos de 150, tenha uma casa de 300, tá? Então se você tiver aí 3 casas, um investimento aí próximo de 850 a 1 milhão de dólares, você vai ter essa renda. É mesmo? É. Livre, depois que pagou? Antes dos taxes. Porque você imagina, uma casa dessa daí vai alugar aí por cerca de 2 mil dólares, você vai tirar ali 500 dólares de custo que você vai ter, então vai te 1.500, 3.000, 4.500, você falou 5 mil, é mais ou menos isso. 3, 4 casos, vamos colocar aí. E você falou do apartamento, é verdade, que eu tenho um apartamento que inclusive a Florida Connection tá tomando conta. Eu sei. Eu não peguei. Já vi a Dani dando uns pulos desse tamanho. Tipo assim, eu ainda tô devendo pra Florida Connection 700 dólares. Que eu acho que só no final de abril que eu vou ver 200. Exato. E olha, tá no meio do ano, eu não vi dinheiro ainda. Não, e acontece. Você pega um apartamento desde 1980, cara, estoura um cano lá, o cara fica um mês lá sem pagar, quebra uma geladeira, a tua margem é muito pequena. É verdade. E acontece, essas coisas acontecem. Então, já foi um bom negócio, principalmente que você ganhava na valorização. Eu tenho diversos clientes que compraram apartamentos por 70 mil e hoje venderam por 140. Né? Então, tudo bem, ele teve aquela alocação, mas o objetivo dele era ganhar na valorização. Uma valorização essa que hoje a gente não tem mais aqui, né? Teve porque comprou aí há 5 anos atrás. Vamos falar sobre rapidinho, que o tempo estoura, mas eu tenho pergunta aqui, eu já aproveito e Vamos faço lá, uma consultoria tô aqui com o Pavone. Vamos ver, como que eu sei que o corretor... Porque assim, a gente vê o corretor, principalmente quem tá no Brasil, que só toma. Brasileiro, cara, os caras chegam aqui, eu faço assessoria, eu ajudo, os caras já chegam segurando pedra defensiva, achando que a gente tá aqui pra aproveitar deles. Como que eu busco um corretor? Como que eu sei se o corretor é boa reputação, ou se ele não tá querendo me empurrar um negócio que vai pagar mais comissão pra ele, ou um lugar que é mais fácil pra ele vender?
Qual que é o processo? Eu acho que é assim. Primeiro, nunca procure um corretor lá no Brasil que venda alguma coisa no Brasil. Corre disso. Quem está lá no Brasil, ele está repetindo um discurso que foi dado para ele por alguém e ele não tem conhecimento aqui dentro da realidade do que está acontecendo. Então, primeira coisa, foge disso. Segundo, pega um corretor que realmente viva 100% da profissão. Porque a gente tem 1.000 brasileiros que têm licença e a gente deve ter 150 brasileiros que vivem da profissão. Os outros 800, ele faz isso, faz aquilo, monta aquilo. Faz tudo, mas não faz nada. E tem licença. Né? Aí você corre um risco enorme do cara te levar num lugar onde não faz sentido nenhum, e eu viro e mexo e vejo isso acontecendo. Depois que você filtrou esses dois, pega os 2, 3, 4 corretores que te inspiraram um pouco mais confiança, conversa com os 4 e esgota de fazer perguntas para eles sobre lugares, notas de escola, que banco que usa, quanto cobra de origination fee, mortgage broker, como é que é a parcela, que banco usa, quanto é o HOA, você tem CDD. Explora ele de perguntas e escolhe dentro de um desses corretores aquele que você sentir mais confiança, que é aquele que te responder melhor para trabalhar com ele e seja fiel a ele. Então essa é a minha recomendação. Tem bons profissionais no mercado, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que você errar mesmo é seguindo esses 3 passos, você vai errar menos. E reputação também. Pergunta quem já usou. Fala, você conhece fulano de tal? Você já usou? Ah, eu vi ele no YouTube. Porque no YouTube tá cheio de gente picareta. Tem muito. A gente vê de... Você sabe que eu já tive situações assim de clientes que compraram a casa comigo estando no Brasil. Compraram casas de 500, 600, 700 mil dólares estando no Brasil. Nem viram a casa. E aí, para um deles, eu falei, olha... Você não me conhece, a gente tá comprando uma casa de 700 mil, tudo bem que o dinheiro não vem pra mim. Fala, tá, mas liga pra essas 3 pessoas e pega uma referência minha aí. Pra vocês que já fizeram esse negócio comigo, pra eu me sentir mais confortável. E aí acabou acontecendo e o negócio correu bem, sem nenhum problema. Qual foi a casa mais cara que você vendeu? 2 milhões e 600 e pouquinho. Caramba, foi pra brasileira? Foi pra brasileira. Legal, tem bastante brazuca que... Quando eu atuo na compra, eu atuo 100% com brasileiro. 100% brasileiro. 100% com brasileiro. Mas você vende também. Se alguém tiver uma casa e quiser listar com você... Não, sim, vendo. Aí nessa parte aí a gente lida com todo mundo. Mas sim, eu listo para qualquer um, não tem nenhum problema. Para qualquer um, entre aspas, né? Tem algumas regras ali que a gente segue para listar o imóvel, mas qualquer um que quiser pôr o imóvel dentro do mercado. Até eu estou soltando um vídeo falando sobre isso daí logo no meu canal, da importância de você escolher um bom corretor para listar o teu imóvel. Olha só. Né? Porque não é só pôr no sistema, tem todo um trabalho que a gente tem que fazer de disponibilidade para poder vender aquele imóvel. Né? Não é só pôr lá e você está fazendo Uber, aí o cara quer ver o imóvel, você está no Uber lá em Pompano Beach, como é que você vai atender o outro corretor? Então também tem que tomar cuidado com algumas coisas. Pavone, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Paulinho, obrigado demais de estar aqui. Cara, e nós vamos fazer... Parabéns. Eu já falei, a gente precisa gravar umas casas, falei, a gente precisa mostrar uns negócios aqui no canal Pergunta com você. Tô à disposição na hora que você quiser. Tô junto, tô à disposição. Vamos. E nós vamos fazer um barraco aqui que já falamos com a Paty, com a Silvia. Segredo. Vamos Conta falar pra ninguém. Só de coisa boa aqui. Falar só de coisa boa. Galera, beijão, valeu, Pavone. Valeu, pessoal, obrigado. Não se esqueça, todas as informações do Pavone, das redes sociais dele, está na descrição deste vídeo, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, você vai encontrar. Alô, tchau, tchau. Tchau.